Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, agora, para a gente encerrar a parte de progressão geométrica, vamos ver os casos de somas dos termos de uma PG. Diferentemente da PA, nós temos duas hipóteses para a soma dos termos de uma PG. Nós podemos ter uma soma dos termos de uma PG finita e nós podemos ter a soma dos termos de uma PG infinita. Então, para uma PG finita, uma PG que eu tenho A1, A2, A3, etc., AN, ou seja, eu tenho o último termo, nós temos duas hipóteses para soma, certo? Duas fórmulas para soma. Essas fórmulas vão depender do que você tem da APG. Então, primeira fórmula. Soma dos termos de uma PG finita vai ser A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Certinho? Agora, se você fizer aqui apenas uma multiplicação dos termos, você vai ter a outra fórmula. Olha só, Sn fazendo aqui distributiva, ficaria A1 Q elevado a N menos A1 sobre Q menos 1. Mas esse termo aqui, este item aqui, é a N vezes Q. Então, a outra fórmula que eu tenho para a soma dos termos de uma PG finita é AN vezes Q menos A1 sobre Q menos 1. Então, vejam, duas fórmulas. Vai depender do que você tem dentro da sua sequência para verificar se você usa a primeira ou se você usa a segunda, certo? Então, se você vai pegar, por exemplo, e olhar para as duas fórmulas, qual é a diferença? Q você tem nas duas, A1 você também tem nas duas. Então, o que diferencia uma da outra é o N e o AN. É isso que vai diferenciar, certo? Quando você tem a quantidade de termos da sua PG, você vai usar a fórmula de cima. Se você tem o último termo da sua PG, você vai usar a de baixo. Porque Q e A1 você tem que ter nas duas circunstâncias. Certinho? Então, o que diferencia é essa? Então, essa fórmula você usa quando você tem o N, usa quando tem o N, e aqui usa quando tem a N. Certinho? Essa que é a diferença das duas, pessoal. Vamos ver aqui um exemplo bem simplesinho para vocês pegarem a ideia. Deixa eu pegar aqui, deixa eu apagar aqui. Deixa eu fazer um exemplo aqui do lado numérico para vocês. Vejam só. Se vocês pegarem essa PG, então um exemplo. Calcule a soma dos termos da PG. Um quarto, um meio, etc. 128. Então, vejam só. Pergunta. O que eu tenho? Eu tenho a quantidade total de termos dessa PG ou eu tenho o último termo da PG? Porque se eu tenho o N, eu tenho a quantidade total de termos da PG.
Se eu tenho AN, eu tenho o último termo da PG. Qual é o caso? Eu tenho a quantidade de termos ou tenho o último termo? Se vocês podem observar, eu tenho o último termo. Eu tenho AN, né? Aqui eu tenho, ó, A1, aqui eu tenho A2, aqui eu tenho A3, aqui eu tenho o AN. Eu tenho o último termo. Então eu vou usar a segunda fórmula. Certinho? Soma dos termos é ANQ menos A1 sobre Q menos 1. Soma dos termos vai ser AN 128 vezes a razão, que é 2. Pode reparar que cada termo é o dobro do anterior. Menos 1/4, que é 1. Sobre a razão, menos 1. Soma dos termos vai ser 128 vezes 2 é 256. Menos 0,25, que é 1/4. Então a soma dos termos vai ser 255,75. Tá aí, gente. Certinho? Então, vocês vão ver que no exercício que eu vou fazer depois, que ele está no Hexa, você vai usar a primeira. Você não vai ter a quantidade, não vai ter o último termo. Você vai ter a quantidade de termos da PG. Então, sempre que você for observar a soma dos termos de uma PG, você tem que olhar para esse detalhe. Se você tem a quantidade total de termos para usar a primeira fórmula, ou se você tem o último termo para usar a segunda fórmula. Beleza? Tudo bem? Daí, nós temos também o caso de PG infinita. Certo? Vamos ver então. Então, soma dos termos da PG agora infinita, pessoal. Vamos pegar aqui, infinita. Já na PG infinita, nós temos uma restrição. Essa PG só vai poder calcular a soma dos termos dela se a razão estiver entre 1 e menos 1. Se a razão estiver entre 1 e menos 1, você pode tranquilamente descobrir a soma dos termos da PG infinita. Mas é nessa condição, são nesses termos, certo? Razão é um número obrigatoriamente entre 1 e menos 1. Então, no exercício, deverá ser colocado para vocês ou a razão de uma maneira direta, falar que a razão é um número entre 1 e menos 1, ou outro intervalo que esteja aqui dentro, ou dar possibilidade de você calcular a razão, certo? E descobrir que ela é um número entre 1 e menos 1. Certinho, gente? Duas situações, tá bom? Uma primeira, ou ele dá a razão, ou ele dá uma forma de você calcular essa razão. Para você calcular a soma dos termos da PG infinita, nós vamos usar a partir da soma dos termos da PG finita que você tem A1, Q elevado a N menos 1, sobre Q menos 1. É a partir dessa fórmula que a gente chega na fórmula da soma dos termos da PG infinita. Então vejam bem, presta bem atenção. A razão é um número entre 1 e menos 1. Ou seja, a razão, o módulo da razão, é um número onde é uma fração, no caso, é um número, né? É um número qualquer real, que se você elevar a n, esse número vai ficar próximo de zero, certo? Como que é um número entre 1 e menos 1, isso implica que Q elevado a n aproxima-se de zero. Certinho? Então, se tem infinitos termos nessa PG, o n vai ser infinito. Então, vai ficar Q elevado a infinito, fica Q elevado a infinito,
E q elevado a infinito vai para o zero, pessoal. Tá? Porque o número entre 0 e 1, ou o número entre menos 1 e 1, elevado a n, um n muito grande, um n infinito, esse número tende a ser zero. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine o meio elevado à décima. Dá 1 sobre 1024. Já é um número bem pequeno, certo? Se você elevar a 20, vai ficar uma coisa, um número aqui, menor. Vai ficar menor se 1 meio elevado a 20, esse número é menor que 1 sobre 1 milhão. É menor que isso. Então veja, isso que é 20 no caso expoente. Não é um número muito grande, é 20 só. Agora já imaginou 1 meio elevado a 1 milhão? Vai ser próximo de zero. Porque os valores estão indo para zero. Olha, 1 sobre 1024 é aproximadamente, deixa eu pegar aqui, apagar, 1 sobre 1024 é aproximadamente 0,001. Isso é aproximadamente, isso aqui é igual, né? Isso aqui é igual, tá? A 0,000001. Agora, já imaginou se eu pegar isso e levar 1 milhão? Elevando a 20, ficou desse tamanho. Agora, imagine se levar 1 milhão. Essa aqui tende a zero, tende a ser zero. Certinho? Então, a tendência de Q elevado a N, quando N for muito grande, com Q nessas condições aqui, deixa bem claro que tem que ser um número entre 1 e menos 1, Q elevado a N é zero. Então, a soma dos infinitos termos vai ser o quê? Como aqui tende a ser zero, 0 menos 1 fica menos 1. Então, fica menos A1 sobre a razão menos 1. Ou seja, se você fizer o jogo de sinais, menos com mais vai dar menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar A1 sobre 1 menos a razão. Essa é a soma dos infinitos termos de uma PG. A1 sobre 1 menos a razão. Certinho? Tudo bem? Vamos fazer um exemplo numérico para isso? Então, olha só. Deixa eu apagar aqui. Apagadinho. Vamos lá, então. Soma dos termos aqui, um exemplo. Calcule a soma dos termos da PG. Um terço, um nono, 1 sobre 27, etc. Certo? Vejam, esses 3 pontinhos aqui sem nada no final indicam que é a PG infinita. Soma dos infinitos termos para a PG vai ser A1 sobre 1 menos a razão. Nós não sabemos a razão neste exercício ainda, então vamos descobri-la. Como é que eu descubro a razão? Eu pego um termo, por exemplo, um nono, e divido pelo seu antecessor, que é 1 terço. Eu pego a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Fica 3 nonos. Então, portanto, a razão é 1 terço. Certinho? Então, ele quer a soma dos infinitos termos. A1 é 1 terço sobre 1 menos a razão, que é 1 terço também. 1 terço sobre 2 terços. Professor, por que 2 terços? 3 vezes 1, 3. Menos 1 é 2. Mínimo múltiplo comum aqui embaixo.
Daí eu pego a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Dá para cortar. E a soma vai ficar sendo 1/2. A soma é 1/2. Certinho? Então tá aí, pessoal. Vejam só. Na PG infinita é mais simples de você trabalhar as questões. Por quê? Porque não tem segredo. Se a razão estiver entre 1 e -1, você tem a soma dos termos da PG infinita nessa forma que está aqui. Direto a fórmula, aplicação direta, sem problema nenhum. Claro que vocês vão ver, dependendo do exercício, você vai ter uma dificuldade maior ou menor. Eu vou fazer 2 exercícios de soma dos termos da PG infinita para vocês, certo? Mas vocês vão ver a diferença entre um e outro, tá? Então, na dificuldade que foi colocado em termos algébricos. Agora, a soma é sempre a mesma coisa. É a 1 sobre 1 menos a razão. Certinho? Então, com essa formulazinha aqui, a gente encerra as 3 fórmulas que estão para vocês no Hexa. Deixar claro, por sinal, um detalhe importante. No Hexa só tem 2. A soma dos termos numa PG finita no Hexa só tem uma das fórmulas, não traz a outra. Eu quero que vocês completem o Hexa com a segunda fórmula que eu passei para vocês. Certinho? Belezinha, gente? Então vamos lá para os exercícios do Hexa. Eles estão na página número 119. Vamos lá. Vamos lá então, exercício número 1 da página número 119. A figura a seguir representa um modelo plano no desenvolvimento vertical da raiz de uma planta do mangue. A partir do caule surgem 2 ramificações da raiz e em cada uma delas surgem mais 2 ramificações e assim sucessivamente. O comprimento vertical de uma ramificação, dado pela distância vertical reta do início ao fim da mesma, é sempre metade do comprimento da ramificação anterior. Por isso que ele está colocando aqui, ó, 1, 1/2, 1/4, 1/8, sempre é metade da anterior, certo? Começando a partir do 1. Sabendo que o comprimento vertical da primeira ramificação é H1 igual a 1, qual o comprimento vertical total da raiz em metros até H10? Então ele quer toda a soma, tá? Total da raiz, beleza? De H1 até H10, certinho? Beleza, então? Então vejam só, na PG, o que nós temos? Olha só, nós vamos pegar aqui, nós temos soma dos termos da PG finita ou infinita primeiro? É uma PG finita, porque ele fala em H10, certinho? Então, nós temos H1, nós temos H2, nós temos H3 e assim sucessivamente, e queremos calcular toda a soma até H10. Certinho? Então, como é que eu vou fazer isso? Vamos pegar primeiro aqui, olhem bem. O comprimento vertical de uma ramificação, deixar claro, uma ramificação, dado pela distância vertical reta ao início do fim da mesma, é sempre metade do comprimento da ramificação anterior. Então vejam só, ele quer o comprimento vertical da primeira ramificação é 1 metro. Então, o H1 é 1 metro. Então, o H2 é meio metro. E até chegarmos no H10. Então, uma coisa importante que eu quero colocar para vocês é que ele não está tratando das 2 raízes. Ele quer o comprimento vertical total de uma raiz. Certinho, gente? Uma raiz. Tá legal? Beleza? Então, vamos lá. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Como a soma dos termos da PG finita, eu tenho que definir qual fórmula que eu vou usar. Ou eu uso Sn igual a 1, Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1, ou eu uso ANQ menos A1 sobre Q menos 1. A diferença é o que eu tenho
eu tenho o N ou eu tenho o AN? O que eu tenho? Eu tenho o total de termos ou tenho o último termo? O último termo eu não tenho, porque eu tenho que calcular aqui até a 10ª linha, até a 10ª altura. E eu não tenho a 10ª altura. Então, se eu não tenho a 10ª altura, eu tenho o N, que é o total de termos que eu tenho nessa raiz. Então, neste caso, vai acontecer o quê? S vai ser o quê? Sn vai ser S10, A1 é H1, Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1, porque eu tenho a quantidade de termos, eu sei que é 10, que o N é 10. Então, AH1 vai ser 1, que multiplica. Q elevado a N, 1 meio. Por quê? Porque ele fala que cada altura subsequente é metade da anterior. Então, é meio. 1 meio elevado a 10ª menos 1 sobre Q menos 1. Soma dos 10 termos. 1 meio elevado a 10ª fica 1 sobre 2 elevado a 10ª menos 1 sobre menos meio. Porque 1 meio menos 1 é menos meio. Multiplicando aqui, né, fazendo a regra de sinal, nós vamos ter que isso vai ficar 1 menos 1 sobre 2 elevado a 10ª sobre meio. Eu pego a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de meio é 2. E eu multiplico a primeira fração. Tá aí. Então, portanto, 2 que multiplica 1 menos 1 sobre 2 elevado a 10ª. 2 que multiplica 1 sobre 2 elevado a 10ª. A resposta certa é a letra C. Certinho, gente? Então tá aí. Vejam, nós tínhamos que analisar o que nós temos dentro do problema. Se nós temos se nós temos o total de termos da PG ou se nós temos um último termo da PG. Beleza? Então, nesse caso, nós temos, no caso, a quantidade total de termos da PG. Beleza? Vamos agora para a parte infinita. Exercício número 2 trata já de PG infinita. Vamos ver. Exercício 2 traz o seguinte. Dada a equação, o valor de x que a satisfaz é. O que eu tenho? Eu tenho a soma dos termos de uma PG infinita. Porque se eu pegar x sobre 4, x sobre 16, etc., isso é uma PG. Professor, como é que você sabe que é uma PG? Porque se eu dividir x sobre 4 por x, vai dar quanto? Vai dar a razão. Eu pego a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, corto e vai dar 1/4. Mas essa razão também é possível calculá-la de outra maneira. Eu posso pegar x sobre 16 e dividir por x sobre 4. Eu pego a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Dá para cortar. 4 sobre 16 é a mesma coisa que 1 sobre 4. Ok? Então vejam, nós descobrimos que é uma PG, por quê? Porque se eu dividir o segundo pelo primeiro, é a mesma coisa que eu dividir o terceiro pelo segundo. Então essa sequência é uma PG. E com isso eu já descobri a razão da PG, que é 1/4. Tá bom? Então, o que ele deu no exercício para a gente? Ele deu que a soma dos infinitos termos da PG é 16
Ele forneceu que o A1 é igual a x e forneceu que a razão é igual a 1/4. Vejam, a razão é um número entre 1 e menos 1, por isso que eu posso trabalhar soma dos termos da PG infinita. Então, soma dos termos da PG infinita é a 1 sobre 1 menos a razão. Soma dos termos da PG infinita vai ser, a soma eu tenho, 16 vai ser A1, que é x, sobre 1 menos 1/4, que é a razão. Vamos passar aqui, efetuando a propriedade distributiva. Nós vamos ver 16 vezes 1 é 16. 16 vezes 1/4 é 4. Isso é igual a x. Então, x só pode ser 12. X é 12. Certinho, gente? Resposta certa, letra A. Ok? Belezinha? Então, vamos ver agora o último exercício, que é um pouco mais elaborado, certo? Ele está na página número 112 do livro de vocês, o exercício número 78, tá? Vamos fazer o exercício 78 da página número 112 do livro de vocês. Vamos lá, então. Exercício 78 da página 112, pessoal. Vejam só. Do livro de vocês, não é do Hexa, do livro agora, tá bom? Seja A1, A2, A3, etc., uma progressão geométrica infinita de razão A1, a razão também é 1, e vejam, ele fala que A1 é um número entre 0 e 1, e soma igual a 3 vezes A1, a soma também é 3 vezes A1. A soma dos 3 primeiros termos dessa progressão geométrica é. Então vamos lá. Gente, o que ele passou? Primeiro, é a soma dos termos de uma PG infinita, e a razão está entre 1 e 0. Ora, falar que está entre 1 e 0, certo? Esse intervalo é um intervalo que está contido no intervalo de menos 1 até 1. Está contido nesse intervalo, então está tudo certo. Nós podemos aplicar a fórmula da soma dos termos da PG infinita. Então, o que ele deu para nós? A soma dos termos da PG infinita é 3 vezes A1. A razão da PG é A1. Certo? Tudo em cima do A1. Então, nesse caso, soma dos infinitos termos vai ser A1 sobre 1 menos a razão. Soma dos infinitos termos é 3 vezes A1 igual a A1 sobre 1 menos A1, que é a razão. Aplico aqui a propriedade distributiva. Vou pegar e multiplicar aqui e multiplicar aqui. Vai ficar 3A1 menos 3A1 ao quadrado igual a A1. Vou passar para o primeiro membro. 2A1, porque aqui fica menos, né? 3 menos 1, 2. Menos 3A1 elevado ao quadrado, igual a 0. Multiplicando por menos 1, para ficarmos com uma equação do segundo grau com o valor ao quadrado positivo, vai ficar 3A1 ao quadrado menos 2A1 igual a 0. Para resolver essa equação, eu vou colocar o A1 em evidência. Então, eu coloco o A1 em evidência. Vai ficar 3A1 ao quadrado dividido por A1 vai dar 3A1. Menos 2A1 dividido por A1 é 2. Isso é igual a 0. Daí temos duas opções. Primeiro igual a 0, segundo igual a 0. Se eu fizer a primeira igual a 0,
A1 igual a 0, eu não posso. Por quê? Porque ele fala que A1 é um valor obrigatoriamente maior que 0. Então, para essa primeira etapa, eu excluo a solução. Não vale. Não é válida. A segunda solução, 3A1 menos 2 é igual a 0 também. 3A1 é igual a 2. E o A1 vai ser 2/3. Então, o A1 é 2/3. Essa vale porque é um valor entre 1 e 0. Certinho, pessoal? Professor, mas como é que você sabe que é um valor entre 1 e 0? É só dividir. Se eu pegar o 2 e dividir por 3, vai dar 0,6666, etc. Então, é um número entre 1 e 0. Ok? Beleza? Se A1 é isso, a razão também é isso. A razão também é 2/3. Porque a razão é igual a 1. Certinho? Nós temos aqui, ó, como a razão é igual a 1, a razão neste caso é 2/3 também. Tá aqui, ó. Razão igual a 1. Certinho? Então, neste caso, tendo a 1 e tendo a razão, eu descubro os 3 primeiros termos da PG. Porque a pergunta é, qual é a soma dos 3 primeiros termos? Então, vamos pegar o primeiro termo. O primeiro termo é 2/3. O segundo termo, eu vou pegar o primeiro e multiplicar por 2/3. O terceiro termo, eu vou pegar o primeiro termo e multiplicar 2 vezes pela razão. Então vai ser isso aqui, 4/9, e isso daqui, 8/27. Então, a resposta no exercício será 2/3 mais 4/9 mais 28/27. O mínimo é 27. 27 dividido por 3 dá 9 vezes 2 dá 18. 27 dividido por 9, 3 vezes 4 é 12. 27 por 27 dá 1 vezes 8 é 8. Então, isso vai ser 18 mais 12 dá 30. 30 mais 8 dá 38/27. Ou 38/27avos. Essa é a nossa resposta, pessoal, do exercício. Certinho? Resposta certa é a letra E. 38/27avos. Certinho? Então tá aí. Vejam, como eu falei para vocês na aula, no começo da aula, o exercício ele é mais elaborado com a parte algébrica dele, mas foi um exercício de aplicação da fórmula direta, A1 sobre 1 menos Q. Agora, a parte algébrica dele estava mais complicada de trabalhar. Certinho? Então é isso que vai diferenciar um exercício de outro. As coisas que eles deram dentro do exercício para você chegar no resultado. Belezinha? Muito obrigado pela atenção de vocês. Então não esqueçam que eu posto a aula agora terças e quintas apenas, certo? Então eu posto essa aula de hoje, vale como a aula de hoje e a aula de amanhã na quarta, certo? E daí na quinta-feira eu posto outra aula. Então terças e quintas são os dias postagens das nossas aulas a partir de agora. Certinho, gente? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos e não esqueça de fazer a tarefa sugerida também, hein? Faça a tarefa proposta, está no Forms, no formulário, e faça a tarefa sugerida também depois para complementar os estudos. Um abraço para vocês, até a próxima aula, pessoal.